Olá, pessoal! Hoje eu quero apresentar a vocês a nossa linda boneca japonesa, a Miuri. Preparem suas agulhas e vem comigo que eu vou te ensinar passo a passo de como fazer essa fofura. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Cub. Na aula de hoje, vamos continuar dando vida à nossa boneca. Vamos crochetar a cabeça dela com muito carinho. Vem comigo concluir mais essa etapa. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa boneca japonesa, fazendo a cabeça dela. Então hoje nós vamos aprender, né, a fazer a cabeça dela. Então como que eu vou fazer? Vou começar com o anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar bem esse anel mágico. E na segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos. Então, para a segunda carreira, eu já coloco aqui o meu marcador de pontos, né? Que eu uso. Eu gosto de usar linha para marcar pontos, para não deixar marcado. Mas não tem problema nenhum se você quiser usar marcador de plástico. Às vezes a gente precisa usar, aqui eu acabo usando também um marcador desse tipo. Por exemplo, não tem problema, você coloca aqui no último ponto. Se você for usar um marcador de plástico, a hora que você fizer o primeiro ponto, aqui, deixa eu só mostrar. Você deixa ele marcado aqui, ó. Tá? Pode fechar, pode deixar aberto se você não ficar batendo o braço, não tem problema nenhum. Eu prefiro o marcador com linha, porque eu acho que o marcador de plástico, às vezes, deixa algum pontinho mais frouxo. Então, o marcador com linha não tem esse problema. Mas é escolha de cada um, né? Como gosta de trabalhar, tá? Então, eu vou colocar aqui meu marcador e vou começar a fazer, trabalhando nesses 6 pontos da primeira carreira, vou fazer 6 aumentos agora. Como que eu vou fazer esses 6 aumentos? Eu vou vir aqui no primeiro ponto e essa linha que eu fechei o anel mágico, eu já vou carregar ela junto comigo, ó. Porque aí eu já embuto ela no meu trabalho e eu depois não preciso fazer esse acabamento dela, ela já fica acabada aqui, tá? Então eu fiz os 2 pontos no primeiro, que é um aumento. Vou fazer 2 pontos no segundo aumento. O aumento, lembrando sempre que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, se eu tinha 6 pontos de base, agora eu vou ficar com 12 pontos. Então, essa segunda carreira, eu vou acabar com 12 pontos no meu trabalho. Então, eu fiz aqui. E faltam mais 2. 9, 10. Já vou cortar esse pedacinho de linha, porque eu já embuti o suficiente. E vou fazer aqui o 11 e 12, que são os 2 últimos pontos dessa carreira. Finalizei essa carreira número 2. Agora eu vou fazer essa carreira número 3 com um ponto baixo e um aumento por 6 vezes ao longo do trabalho. Então, vou começar aqui, um ponto baixo e um aumento no ponto seguinte. Um ponto baixo e um aumento no ponto seguinte. E vou repetindo esse padrão até o final dessa carreira número 3.
aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, e por último agora, um ponto baixo e um aumento. Finalizei essa carreira número 3 com 18 pontos baixos. Agora, a carreira número 4, eu vou começar com um ponto baixo. E agora eu vou fazer uma sequência de um aumento e 2 pontos baixos por 5 vezes. Então vamos lá. Primeiro um aumento. 1, 2 e 2 pontos baixos. Um em cada ponto de base. Repito essa sequência. Opa, puxa o fio que não devia aqui. Um aumento e 2 pontos baixos. 1, 2. E vou repetindo essa sequência até completar 5 vezes. Um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, dois pontos baixos e um aumento, dois pontos baixos. Agora eu faço um aumento e um ponto baixo. Terminei essa carreira número 4 com 24 pontos baixos. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a carreira número 5 com 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vão dar 6 vezes. Então, 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e um aumento. Três e um aumento. Terminei essa carreira número 5 com 30 pontos baixos. Agora eu vou começar a carreira número 6. E eu vou começar a carreira número 6 fazendo 2 pontos baixos. Agora eu vou fazer uma sequência de um aumento e 4 pontos baixos por 5 vezes. Então, um aumento, 1, 2, né, no mesmo ponto, e 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E repito, um aumento, 4 pontos baixos, por 5 vezes, por mais 4 vezes, né? Por 5 vezes eu já fiz uma, por mais 4 vezes. Três, 4. E agora eu faço um aumento e mais 2 pontos baixos. Com isso, eu finalizei essa minha carreira número 6 com 36 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 7 com 5 pontos baixos e um aumento em toda a volta.
Vamos começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Repete mais 5 vezes, que são um total de 6 vezes, né? Repete mais 5 vezes, 5 pontos baixos e um aumento. Três, 4 e 5 e o último aumento. Finalizei essa carreira número 7 com 42 pontos baixos. Agora eu vou fazer a última carreira de aumentos, que vai ser a carreira número 8, que eu vou começar com 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e agora eu vou fazer uma sequência de um aumento e 6 pontos baixos por 5 vezes. Então, eu vou fazer aqui um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizei as sequências de um aumento e 6 pontos baixos. Agora eu faço um aumento e 3 pontos baixos. Finalizei essa carreira número 8 com 48 pontos baixos. Agora o que eu vou fazer? Vamos fazer da carreira 9 até a carreira 21 apenas de ponto sobre ponto. Então, da 9 a 21, apenas ponto sobre ponto, 48 pontos baixos. Eu vou começar aqui com vocês a 9. Três. Ó, só ponto sobre ponto. A 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Vou fazer aqui e volto com vocês para a gente dar continuidade. Finalizando aqui a carreira número 21, com 48 pontos baixos. E agora, a gente vai começar as carreiras de diminuição, tá? Então, a primeira carreira que nós vamos fazer de diminuição é a carreira número 22, aonde nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou fazer a diminuição invisível, que é onde eu pego só as duas alcinhas da frente dos dois pontos seguintes, né? Então, eu venho aqui no ponto seguinte, pego uma alcinha, no ponto do lado dele, pego a outra alcinha só da frente e faço uma diminuição, que é a diminuição invisível que a gente faz para os amigurumis. E aí você continua fazendo 6 pontos baixos e uma diminuição até o final. Seis e a última diminuição. Finalizei aqui a carreira número 22 com 42 pontos baixos. Agora, antes da gente continuar, nós vamos colocar os olhos
para ficar mais fácil enquanto ainda alcanço aqui, né? Enquanto ainda fica mais fácil de eu colocar a mão por dentro, para a gente colocar os olhos. Vou pegar os meus olhos aqui e já venho aqui com vocês para a gente colocar os olhos. Peguei aqui os meus olhos com trava, são olhos de 7 milímetros, tá? E agora o que eu vou fazer? Aqui é a parte de trás da minha cabeça, né? Ó, onde eu começo a carreira, eu posso considerar como a parte de trás. Aí eu tô dobrando aqui, ó, só para achar aonde que é o meio na frente. Esse é o meio na parte de trás, né? Onde eu tô trabalhando, onde eu começo as carreiras. E aqui é o meio na parte da frente. Não precisa ser exatamente, mas é para dar uma centralizada, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Coloquei um alfinete marcando esse meio. E agora, cuidado para não machucar o dedo. Ó. Quando você colocar o dedo, você coloca o dedo um de cada lado do alfinete aqui, ó. Para não pegar no dedo. E agora eu vou contar entre as carreiras 15 e 16 para colocar um alfinete. Então, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E essa aqui é 16. Então, entre a 15 e a 16, eu vou colocar um alfinete. Deixa eu só ver se ficou certo aqui. 1, 2, 3, 14, 15. Isso mesmo. Agora, eu já marquei aqui o meio do trabalho, né? Entre as carreiras 15 e 16. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou contar aqui os buraquinhos. 1, 2, 3, 4 e vou colocar o alfinete. Cuidado com o dedo lá dentro, tá? Mesma coisa do outro lado, olha. 1, 2, 3, 4, coloquei o alfinete. Esse aqui vai ser a posição dos meus olhos. Então, eu vou tirar esse daqui, ó, para mostrar para vocês. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buraquinhos, mas são 8 pontos entre eles, olha. 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e esse aqui é o 8, tá? O que eu vou fazer agora? Marquei aqui onde que é o buraquinho, tiro o alfinete e coloco os olhos. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Tiro o alfinete e coloco os olhos. E aí ficou assim, tá? Agora você pega e coloca a trava pelo lado de dentro. Por isso que eu falei que era importante a gente colocar os olhos agora, porque a trava, pra gente colocar aqui pelo lado de dentro, senão ela fica ruim depois de colocar. Se você deixa um espaço muito pequenininho depois, para você colocar, fica ruim. Peguei uma travinha aqui que tá bem fechadinha, tá difícil. Aqui. Pôs a trava. Coloca do outro lado também. Prontinho. Você pode também queimar a pontinha aqui da travinha, você pode queimar um pouquinho, você põe, queima com um isqueiro e depois você achata esse biquinho para a trava não sair mesmo, tá? No meu caso aqui agora eu não vou fazer assim, porque isso não para mim não é uma peça para criança, mas se você tiver criança em casa, se você for fazer uma peça para criança, eu aconselho você a queimar aqui e achatar, tá bom? Então agora a gente vai dar continuidade, os olhos já estão colocados na nossa peça, então a gente vai dar continuidade a essa cabeça daqui. A gente vai continuar diminuindo
a nossa cabeça. Então, agora, na carreira número 23, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. E a última, 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Finalizei assim a carreira número 23 com 36 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 24 com 4 pontos baixos e uma diminuição, também por 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. E a última, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Agora eu vou fazer a carreira número 25 com 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Carreira 25, 1, 2, 3 e uma diminuição. Vai fazendo até o final da carreira. E a última sequência, 1, 2, 3 e uma diminuição. Agora nós vamos fazer a nossa última carreira de diminuições, tá? Como que nós vamos fazer? A carreira número 26 vai ter 2 pontos baixos e uma diminuição, também por 6 vezes. Então, 1, 2, 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu já estava quase fazendo 3, mas não é não, são 2. E volta e continua. 2 pontos baixos e uma diminuição até o final. E a última sequência, 2 pontos baixos e uma diminuição. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou começar a trabalhar na parte que eu vou fazer a articulação dessa cabeça. Só que antes de eu começar a trabalhar nessa articulação, eu vou encher essa cabeça aqui, tá? Vou pegar aqui o enchimento e a gente já começa a encher juntas. Tô aqui com o enchimento e quero mostrar para vocês que quando a gente for encher a cabeça, a gente não precisa pegar pedaços muito grandes de enchimento para colocar, tá? Vai colocando aos poucos, olha, mais ou menos assim, tá vendo? Para que essa cabeça ela não fique com... Se você colocar pedaços muito grandes de uma vez só,
ele fica depois com um grumo, sabe? E não é legal. Então aqui, ó, eu gosto muito de usar essa pinça para fazer enchimento. Essa pinça aqui é aquelas pinças de... Você acha em loja de culinária, na verdade. Mas em loja de artesanato também, às vezes você acha alguma coisa bem parecida. Pode ser a pinça, pode ser esses palitinhos de comida japonesa. Até combina, né? Boneca japonesa com palitinho de comida japonesa. Porque a gente vai colocando lá, olha, e depois a gente precisa de alguma coisa para ajudar a compactar, né, esse enchimento lá dentro. Muita gente faz também com a parte de baixo, com a bundinha da agulha também, olha, também dá também, tá? Eu gosto bastante dessa pinça, porque no caso da cabeça, ela é uma estrutura grande, né, não tem muitos problemas, mas se eu tivesse uma estrutura muito pequena, a pinça me ajudaria a preencher os lugares menores. Por isso que eu gosto bastante de usar ela. Aí acostumei e aí acabo usando para tudo, né? Mas você pode usar outro material que você queira também, não tem problema. Lembra de deixar a cabeça firme, tá? Mas não muito lotada, de uma maneira que depois, quando a gente for fazer a parte da articulação, a gente vai ter que virar essa articulação para dentro aqui do crochê. Se você deixar muito cheia, depois a gente não consegue virar. Mas eu vou mostrando aqui para vocês como que a gente vai fazendo, não tem erro, vai dar certo. Tem que ter só um pouco de paciência, mas vai dar certo, olha. Vai colocando, tá vendo, olha? Vai dando formato. Eu vou enchendo a minha aqui e já volto para a gente dar continuidade na parte da articulação dela, tá? Bom, eu enchi, né, a cabeça, ó, tá bem firminha, tá? Só que aqui, ó, dentro, você tem que pensar que depois a gente vai colocar articulação. Então, eu tenho que deixar aqui, por exemplo, ó, o meu dedo entrando aqui, ó, tá? Para a hora que a gente for colocar a parte que vai articular no corpo, aqui, ó, eu consegui virar para aqui para dentro. A gente já vai fazer já e você vai entender melhor o que eu tô falando, tá? Então, vamos continuar agora. Ó, lembra de encher bem aqui essas lateraisinhas aqui, ó. Tá? Então, agora, vou fazer a carreira número 27 com ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. E vou fazer assim até a carreira número 33. Então, vou começar aqui a carreira 27 com vocês. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuidado para não puxar o... Tem que tomar cuidado para não puxar o enchimento junto aqui. Tá? Cismou que vem junto. 13, 14, 15, 16, 17, 18, né? Sempre pensando, cuidado para o enchimento não vir junto aqui. Então, eu finalizei essa carreira número 27 com 18 pontos baixos. Agora eu vou fazer as carreiras 28, 29, 30, 31, 32 e 33.
também com 18 pontos baixos. Vou fazer aqui e volto no final da 33 para a gente finalizar essa peça juntas. Então, eu terminei a carreira aqui, número 33, com 18 pontos baixos, e agora eu vou fechar essa parte aqui, né? Então, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Vamos lá. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. E a última de um ponto baixo e uma diminuição. Então, eu terminei essa carreira número 34 com 12 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 35 com 6 diminuições, para fechar essa parte da articulação da cabeça dela. Então, não vou nem colocar o marcador, porque são só 6 diminuições. Então, uma. É que o fiozinho pegou aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. E a última aqui, 6. Vou puxar meu fio e vou deixar um pedaço grande de linha para ele me ajudar depois a empurrar para dentro essa parte. Tá? Cortei o meu fio. Aqui eu vou fazer um anel mágico invertido. Como que eu faço o anel mágico invertido? Eu venho aqui só nas alcinhas de fora e passo a linha. Só pelas alcinhas de fora. Um. Na próxima, 2. 3. 4. 5 e 6, porque eu tenho 6 pontos nessa carreira, né? Na carreira número 35 sobraram 6 pontos. Eu passei por 6 pontos, seguro aqui, ó, e fecho. Pronto. Fiz um anel mágico invertido. Vou passar a agulha num ponto aqui do lado, qualquer, tá? Para dar um nó. Para eu prender esse fio, ó. Pronto, o fio tá preso. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar uma linha maior, uma agulha maior, dessas agulhas de... Eles falam que é de costurar boneca, né? E vou passar esse fio, tem que dar o nó aqui, tá, gente? Senão ele deforma. Vou passar aqui com carinho lá. Eu quero sair aqui, ó, na cabeça dela. Que é para me ajudar a empurrar essa parte para dentro. Aqui tem que ter cuidado, porque como você põe o enchimento, a gente aperta bem o enchimento, então fica um pouquinho ruim de passar pro lado de lá. No meu caso aqui tá impossível. Não tô conseguindo passar, não. Bom, o que que eu vou fazer então se eu não estou conseguindo passar? Eu vou tentar o contrário. Ó, tá bem, o enchimento tá bem apertado aqui, ó. E a agulha não tá passando por ele.
Ai, consegui passar lá. Então, vou fazer o contrário. Vou enfiar pela cabeça aqui, ó, pra ver se eu consigo. É, mas tá muito difícil. A parte mais fina até consigo, mas essa parte mais grossa aqui não tô conseguindo, não. Deixa eu tentar de novo. Ver se abriu o caminho para passar para lá. Tá difícil. Ah, consegui, ó. Saiu lá. Vou pegar esse fio, vou passar aqui pela agulha. E vou tentar trazer esse fio lá para ajudar a empurrar ele para dentro, ó. Tá vendo? Só isso não basta. Você vai puxar aqui, só ele não vai bastar. Então, você pode vir com o palito japonês, com a agulha, e vai com carinho empurrando essa parte da boneca para dentro. Olha. Com a própria agulha eu tô fazendo, tá vendo? Por isso que não podia ficar muito cheio lá. E vai empurrando, ó. Pronto. Olha aqui. É assim que tem que ficar, tá? Com esse buraquinho aqui, ó. Porque esse buraquinho aqui vai encaixar no pescoço dela. A hora que a gente for colocar, olha aqui, ó. E por que que é articulado? Porque você fica com ele com o movimento, que a gente vai prender, né? O pescoço aqui na cabeça. A gente vai prender. Só que você consegue inclinar ele um pouquinho, caso você queira, para fazer uma gracinha com a cabeça dela. Então é isso. A gente completou a cabeça dela. E agora nós vamos trabalhar. Esse fio que ficou aqui para fora, você puxa bem, né, ó, tá lá. Puxa bem, coloca aqui na agulha de tapeceiro. Essa parte vai ficar para dentro do cabelo, então você pode dar um nozinho aqui por fora mesmo, que não vai aparecer. Ó. E joga o fio lá para dentro. Em algum lugar aqui, pode cortar o fio. Então, ficou assim. Então, vamos aproveitar que a gente acabou a cabeça aqui e vamos fazer a orelha dela. Como que a gente vai fazer a orelha? Deixa um pedaço grande aqui de linha, para depois auxiliar a gente na costura da orelha na cabeça. E aqui a gente vai fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Vou fechar um pouquinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode fechar bem o anel mágico. E agora vai fazer uma correntinha e vai voltar o trabalho, fazendo mais 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pode fazer uma correntinha e já puxar o fio e cortar. E deixa também um pedaço grande também aqui do outro lado, para auxiliar na costura depois, tá? Então, é assim que vai ficar. Isso aqui
Vai ser a orelha dela. Faz outra igualzinho, para depois a gente costurar na cabeça. Agora nós vamos colocar as orelhas. Para eu colocar as orelhas, eu vou fazer a marcação primeiro, dos dois lados, e depois eu costuro. Como que eu vou fazer? Os olhos finalizam aqui, ó. Então eu vou vir nessa carreira de baixo, não nessa carreira que tem os olhos aqui não, tá? Na carreira de baixo, nessas aqui de baixo, no pontinho ao lado do olho, olha. No pontinho ao lado do olho. E vou contar esse primeiro pontinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marquei os 6. Aí eu conto. Já tá, o alfinete marcou aqui, né? O sexto, eu conto para cima. 1, 2 e 3. Então, olha. O alfinete de cima fica nessa parte superior do olho. E o alfinete de baixo fica uma carreira abaixo do olho. E a 6 pontos de distância. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. O ponto ao lado, embaixo, é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para cima, 1, 2, 3. Tá aqui a marcação das minhas orelhas. Então, se você ver aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, eu tô quase encostando no olho. 1, 2, 3, 4, 5, quase encostando no olho, tá bom? Então, como que eu vou costurar a orelha agora? Vou pegar aqui minha orelha. Esse lado aqui, olha, é o lado que tem os pontos, ó, as correntinhas, que você consegue visualizar as correntinhas. Aqui é o lado que eu finalizei, e aqui é aquela parte do anel mágico que a gente deixou aquela linha comprida no anel mágico. Então, vou colocar essa parte da linha na agulha e vou trazer essa linha aqui, ó, aqui na primeira correntinha. Ó. Na primeira correntinha eu venho, passo a linha para cá e já dou um nozinho, ó. Que eu quero, e ela fica ali, ó, presinha lá na correntinha. Porque eu quero exatamente isso, ó, que eu fique com as linhas, uma em cada extremidade da orelha, tá? Para facilitar a minha vida aqui e mostrar para vocês, essa outra ponta eu vou colocar outra agulha de tapeceiro. Você não precisa fazer isso, tá? Se você tiver, facilita como está facilitando a minha. Mas se você tiver uma agulha só, não tem problema, é só seguir os passos aqui que eu vou passar e vai dar certo do mesmo jeito. Então, ó, o que que eu vou fazer primeiro? Tô vindo aqui, aonde tem os alfinetes, e lembrando sempre que essa parte das correntinhas é a parte que fica virada para fora da orelha dela, aqui para a parte dos olhos, né? E eu vou colocar a minha agulha, olha, eu vou levantar um pouquinho aqui o alfinete, para ficar bem claro, eu vou colocar a minha agulha aqui neste alfinete e vou sair com ela no outro alfinete, tá? E vou puxar. Eu vou fazer a mesma coisa com esse lado aqui, só que agora ao contrário. Eu vou colocar a minha agulha neste alfinete e sair naquele lá de cima. E puxei. Vou tirar já os alfinetes, porque já tá bem marcadinho. E olha aqui, ó. Aqui tá minha orelhinha. Só que agora a gente acaba de costurar, né? Isso aqui foi só, eu marquei, olha, já tá presa, né? Para você costurar, para ficar mais fácil. Eu escolho um dos lados que eu tenho mais facilidade de costura. E aí eu venho aqui.
Primeiro bem no cantinho, bem nesse último pontinho aqui, ó. Passo a agulha por ele. E vou entrar, ó, olho aqui, olha, na hora que eu for fazer, eu puxo aqui um pouquinho a orelha, ó, para eu entrar com esse pontinho no mesmo ponto que eu tava com o alfinete aquela hora, que é o mesmo ponto que tá saindo a linha aqui, ó. Pronto. Passei por um ponto. Prendi a orelha aqui e agora você vai pegando outras partes da orelha, ó. E vai passando pela mesma fileira, tá? Pela mesma coluna, né, na verdade. Olha aqui, ó. Pega todos os pontinhos, orelha. E o último aqui, ó, vai sair no mesmo ponto que tá essa outra linha. Tá? Pronto, a gente tá com a orelha presa e costurada. Vou vir aqui com essas duas linhas. E vou dar um nó. Opa, tá, escapou daqui. Vou vir aqui e vou dar um nó. E eu quero realmente que essa orelha fique assim, ó, meio viradinha pra dentro, tá? Pra ficar delicada a hora que eu colocar o cabelo. E escondo essa linha lá por dentro. Venho aqui no mesmo ponto que eu dei o nó, ó, e escondo essa linha lá para trás da cabeça. Puxa, o nozinho vai lá para dentro. Vou fazer a mesma coisa com essa outra aqui. E pronto. A orelha tá presinha. Vou vir com essa linha aqui, no mesmo daqui, que eu quero ainda dar mais um nozinho. Para garantir que ninguém vai se mexer. Aqui, ó, vou dar um nozinho aqui, nessa daqui também. Se você achar que tá firme o suficiente, nem precisa dar mais esse nó. A cabeça tá correndo aqui da mesa, ela não quer ficar aqui não. E passa novamente a agulha por dentro. Então, cuidado aqui para não... E pronto. Agora, eu corto a linha. Que já está, a orelha está presa, e vou repetir o mesmo processo nessa orelha daqui. Vou prender a orelha do mesmo jeito. Pronto, as orelhas estão prontas. O que a gente vai fazer agora? A gente vai costurar o nariz e as sobrancelhas. Agora nós vamos fazer a marcação do nariz dela. Para fazer a marcação do nariz dela, eu também vou usar os alfinetes para marcar. Eu tenho essa fileira aqui, logo abaixo dos olhos. Eu vou fazer aqui na fileira abaixo dessa, abaixo dos olhos, tá? Então, é uma carreira abaixo aqui, ó. Uma carreira abaixo. O primeiro ponto depois do olho aqui, ó. 1, 2, no 3 eu vou marcar. Vou vir com o alfinete do outro lado, mesma coisa. 1, 2,
no 3 eu vou marcar. Então, olha, ficaram 2 fileiras inteiras para cada lado, olha. E o nariz está centralizado no meio dos olhos, tá? O que eu vou fazer agora? Eu peguei essa linha aqui, mas eu vou pegar uma maior para ficar mais fácil de visualizar essa agulha. Olha, eu vou vir com uma agulha aqui atrás da cabeça e vou sair lá, com cuidado, lá no primeiro alfinete. Olha. Estou saindo aqui no primeiro alfinete. Puxo essa linha e deixo aqui um pedaço para depois a gente dar o nó. Virei a cabeça ao contrário. Tem um pelinho aqui. Vou levantar o alfinete para vocês verem melhor. Eu saí no primeiro alfinete. Agora eu coloco a agulha aqui no segundo alfinete e saio novamente lá no primeiro. Puxo devagar, fiz uma volta. Tô com a linha aqui do meu lado esquerdo, né? Vou novamente levar essa agulha lá onde eu já acabei, onde eu pus da outra vez, ó, no mesmo buraquinho. E novamente vou sair com a linha no mesmo lugar. E agora eu vou uma última vez. Acho que eu... Coloco lá no buraquinho e agora eu já saio com a agulha no mesmo lugar que eu coloquei lá atrás. Pronto. No total, eu fiquei com 3 voltinhas aqui do nariz dela, tá? Tá com 3 voltinhas. Venho aqui nessa agulha aqui, aqui onde sobrou, né? A linha e dou aquele nozinho que a gente já sabe bem. Cuidado para não repuxar, para não puxar aqui no nariz. E pronto. Passo a linha por algum ponto para esconder o nozinho. Pronto, o nozinho indo lá para dentro, eu já posso cortar essa linha. E aqui eu fiz o nariz dela. Agora eu vou fazer a sobrancelha. Bom, para fazer agora aqui os cílios dela e a sobrancelha, eu peguei uma linha mais fina, troquei a minha agulha também, coloquei uma agulha de tapeceiro normal. Tô vindo aqui por trás da orelha e tô indo com a minha agulha lá do lado do olho dela. Eu quero que saia bem rente ao olho dela. Aqui, ó. Puxo a minha linha. E aqui, olha, vou fazer 2 marcações. A primeira vai ser... Tem essa fileira aqui do olho, né? Essa aqui do lado, olha. Eu quero entrar no meio dessa carreira do lado. Eu entro no meio e saio no buraquinho. Então fica assim uma meia carreira só, ó. E puxo a minha linha aqui. Venho no mesmo lugar que eu coloquei, que eu saí com a linha aqui do lado do olho. E agora eu vou sair com a agulha lá em cima, olha. Tenho aqui, logo acima do olho, tenho 1 ponto, 2 pontos, eu vou sair aqui no terceiro ponto. Ó. Já saio com a minha agulha aqui no terceiro ponto. E vou voltar para trás 2 pontos,
1, 2 pontos. Essa aqui é a minha sobrancelha. Eu vou repetir esse processo pro lado de lá, só que agora eu vou fazer o contrário, né? Então, eu já vou sair com a minha agulha, ó. Eu tô saindo com a agulha aqui beirando o olho, né? Nos pontinhos beirando o olho. A mesma coisa aqui, ó, já vou sair com a minha agulha beirando o olho, tá? E eu vou puxar devagar aqui. Vai ficar uma sobrancelha bem delicada, tá? E vou repetir o processo. Vou entrar 1, 2, e vou sair bem lá no cantinho do olho, no meio do olho. Ó, sair aqui no meio do olho e vou puxar devagar, para não ficar repuxada essa sobrancelha, para ela ficar delicada, olha. Daqui do olho, eu faço a mesma coisa. Só que agora, como eu tô fazendo ao contrário, né? Então, ó. Peraí. Agora eu tô fazendo ao contrário. Então, agora eu vou fazer o pequeno aqui primeiro, que é na linha da sobrancelha, e depois o maiorzinho, que é no meio do ponto. Então, primeiro eu faço o pequeno, aqui na linha da sobrancelha, né? Ó, a sobrancelha acaba aqui, eu venho com o pequeno aqui. E já saio no meio do ponto. Ó. E aí eu volto no ponto do meio novamente, no meio do olho, e já posso levar a linha lá para trás. E pronto. Às vezes um lado fica um pouquinho mais puxadinho do que o outro, você dá uma arrumadinha aí. Fica um pouquinho mais aberto, e aí a gente arruma para ficar igualzinho. Tá bom? E é isso. Vou vir agora com minha agulha até achar, cuidado para não ficar repuxando, vai devagar. E vou passeando aqui com a minha agulha até achar a linha lá do outro lado, que eu quero dar um nozinho naquela linha ali. Pronto, olha aqui, ó. Saí aqui no mesmo ponto, dou um nó. Cabeça redonda, ela fica correndo na mesa, né? Venho aqui e passo essa agulha para lá pro nozinho entrar para dentro aqui, ó. Pronto. Essa parte vai ficar coberta pelo cabelo, não vai aparecer mesmo. E é isso. Então, o rosto dela tá pronto. E agora, nós vamos trabalhar no cabelo. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!